Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso CosturaCast. Eh, esse CosturaCast que a gente traz aí muitos profissionais, né, da área para levar muito conhecimento, muito aprendizado para o nosso público, né? Então sejam muito bem-vindos aí para nossa audiência. E hoje eu tenho uma convidada especial, né? Uma convidada que é do estado do Paraná. O nome dela é a Thaís. Então, Thaís, seja muito bem-vinda. É uma honra, tá, tê-la aqui conosco. Fico muito feliz por você ter aceito o convite. Eu sei que talvez não é algo da sua rotina, né, mas demonstra aí já a sua coragem enquanto empreendedora. E, Thaís, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu vou pedir para você se apresentar, né, falar aí como que é a estrutura da sua empresa e tudo mais. Então, deixa aí o microfone para você, Thaís. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, tá, pelo convite. Começando a me apresentar, né? Eu sou a Thaís, eu sou formada em psicologia, eu tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas e desde quando eu comecei a fazer a minha faculdade, a minha mãe sempre teve a fábrica. Então, ela sempre trabalhou com costura, né? Ela trabalhava antes de funcionária numa fábrica, essa fábrica fechou e ela pegou de acerto algumas máquinas. E aí ela começou a empreender, a fazer a, o negócio dela, né? E desde quando eu comecei a fazer a faculdade, ela tem a fábrica e eu fui me interessando para poder ajudar ela. Então, eu me formei e comecei a trabalhar antes eu trabalhava meio período, depois que eu me formei eu comecei a trabalhar em período integral. Aí eu fui me especializar na área de gestão de pessoas e fui ficando, aí fui me envolvendo, né, fui me envolvendo com as coisas da produção. E hoje, né, eu tomo conta de toda a parte do PCP, da questão assim de o que vai fazer, qual que vai ser a fila, toda a parte da produção mesmo, né? Tem uma outra menina que daí ficou com a parte do RH, né? Hoje aqui na fábrica nós somos em 65 funcionários e nós trabalhamos já para muitas marcas, Magazine, Renner, C&A, marcas também, Richards, Maria Filó, e hoje faz 15 anos mais ou menos que nós trabalhamos só com a marca da Animale, né? No caso, ela se enquadra dentro do grupo Soma, que, né, que tem várias marcas, mas aqui na fábrica hoje a gente faz a parte de seda, a parte de camisaria da Animale. Muito bem. A Animale é uma marca feminina, é isso, É Thaís? uma marca menina, E, 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 eles é, e é um produto mais elaborado? é um produto mais elaborado, né? A sede deles é no Rio de Janeiro, né? Mas eles têm loja no Brasil inteiro e é um produto de mais de tempo de máquina maior, né? Mais difícil, demora mais para fazer, é uma coisa mais fina, sabe? É mais elaborado. Entendi. Então, você que vem da área de psicologia, gestão de pessoas, se apaixonou pelo mundo da costura e há 15 anos já ajuda aí a tua mãe, então. Exatamente. Muito bem. Exatamente. E Thaís, como você vê que esse teu conhecimento na área da psicologia, na área de gestão de pessoas, te ajudou nesse crescimento da empresa de vocês, na evolução da empresa de vocês? Ah, me ajudou muito porque a gente lidar com pessoas não é algo muito desafiador, né? Então, me ajudou assim entender mais elas, sabe, em me colocar no lugar delas, em buscar melhorar as coisas aqui na fábrica para elas, né? É, a questão de RH mesmo, gestão de pessoas, de poder contratar, de saber conversar com a pessoa, né? Às vezes elas têm os problemas delas atrapalham ali no dia a dia, tá com problema em casa. Então, tudo isso abriu assim a minha mente, a minha cabeça para poder fazer um ambiente aqui na fábrica, um ambiente gostoso para elas poderem trabalhar, né? Sem aquela pressão louca de meta, 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 né? Da gente entender como o nosso produto não é um produto fácil, não é qualquer pessoa que consegue fazer. Então, da gente se colocar mesmo no lugar delas, oferecer para elas a que elas precisam para poder desempenhar bem aquele produto ali na hora, né? Então, a faculdade, ela me ajudou muito nesse processo, sabe?
até de colocar pessoas para me ajudar a cuidar dessa parte, porque eu prezo muito aqui na fábrica por elas, né? Pelo tratamento com elas. Então, eu tendo esse conhecimento, aí fiz lá a especialização em gestão de pessoas, que foi, assim, algo muito bom para fazer treinamento para elas, desenvolver as habilidades, né? A gente, pô, essa pessoa aqui, ela tem o jeito, ela pode ser uma boa líder, essa daqui, ela gosta mais de ficar no cantinho dela. Então, foi muito bom. Que legal, né? Aí mostra a importância de você conhecer a equipe para você poder desenvolver. Então, hoje, com 65 pessoas, você conta com quantas líderes, Thaís, ali na produção? Conto com três líderes. Três No caso, a minha líderes. mãe, Cristina, que ela que é, né, a precursora, que começou tudo, né? Ela que toma conta da produção no geral. Mas eu tenho duas líderes dentro da fábrica, que a nossa fábrica ela é dividida como é que eu posso explicar? Peraí que eu vou lembrar o nome. Etapas, É, processos. em duas etapas, de preparação e finalização. Então, eu tenho uma líder na etapa de preparação e uma líder na etapa de finalização da peça. E uma líder no acabamento também. E tenho Uhum. a Daiane, que é a menina que fica no RH, que cuida de toda essa parte de recursos humanos. Ah, legal. Thaís, recentemente vocês ganharam ali o prêmio Somar 2025, né? Vocês foram destaque, a gente até fez uma postagem aqui na nossa rede social. E também eu sei que não foi a primeira vez que vocês ganharam esse prêmio. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, né? Quais são os indicadores que levaram vocês a ganhar esse prêmio? E um pouco do dia a dia para vocês conquistarem aí, que, como eu falei, não foi a primeira vez. Então, se você puder detalhar um pouquinho mais para a gente. Sim, o Somar, né, o Grupo Soma, ele tem a gente tem é o PLM, que é lá onde a gente acha todas as nossas produções, data de entrega, ficha técnica, tá tudo lá. E eles têm chama Somar, que é um indicador para poder pedir para o fornecedor assim, olha, você precisa olhar esse ponto, esse ponto, esse ponto que são pontos importantes para nós, né? Para a gente sair bem, entregar a roupa no prazo. Então, eles desenvolveram esse programa já faz 3 anos. E eles olham, assim, 5 pilares. A sustentabilidade, que é toda a documentação da BVTEX, né? Então, a fábrica tem que estar toda certinha com a BVTEX. A gente tem auditoria a cada 2 meses, de uma empresa que eles contratam, né? Então, a cada 2 meses. E a auditoria da BVTEX uma vez no ano. Então, a gente tem todo esse pilar de sustentabilidade, né? Aí nós temos o pilar da operação, que é a priorização. Como que a gente trabalha com a priorização das peças que eles mandam? Eles têm lá o que é mais importante, né, em primeiro lugar. Dentro do PLM, eles trabalham com farol. Então, tudo que está no farol preto é muito importante. A gente precisa priorizar aquelas referências. Aí vai puxando para o farol vermelho, para o farol amarelo. Então, a gente não pode pegar uma produção do farol amarelo e fazer na frente do preto. A gente tem que ter uma ordem de priorização. Então, isso tem que ser feito tudo certinho, esse acompanhamento, né, no corte, na costura. Aí, o outro pilar é o pilar de margem, que é com o quanto que a gente consegue fechar o custo daquela referência, se ficou um custo bom para nós e bom para eles, que não estoura lá o markup deles, né? Então, a gente tem que manter esse pilar de margem também bom. Aí tem a qualidade, né? Que é a avaliação de qualidade, que é fundamental. A gente não pode ter devolução. Nós aqui na fábrica não costumamos ter devolução. E a reatividade, que é o último pilar, que é assim, quanto tempo que eu fico com aquela produção aqui dentro da fábrica? Ah, ela chegou em janeiro. Se eu entreguei ela só em abril, nossa, eu fiquei, né? Quantos dias? 90 dias. Então, tudo isso é avaliado. E cada pilar desse tem uma nota, 0 a 20, de 0 a 15. E aí eles fecham todo mês essa nota. Então, de 0 a 100, somando todos os pilares, né? E aí eles fecham a nota todo mês, e sempre uma vez por ano, eles fazem uma média, né? E eles vão premiar lá o melhor fornecedor de seda, o melhor fornecedor do jeans, do tecido plano, do couro. E a gente ganhou
2 anos consecutivos como melhor fornecedor de seda. Então, assim, Sensacional. foi muito legal. Muito legal, as meninas aqui ficam toda animada, nossa, elas parecem criança quando a gente fala que ganha. E aquilo, eu sou competitiva, né? Então eu fico, gente, nós precisamos ganhar. E eu fico acompanhando o Somar, ó, esse mês eu fiquei em 3º lugar, então a minha nota tá boa, né? Então a gente não pode ter assim, se a gente tem algum problema, alguma coisa, isso vai interferir, acontece de ter, né? Mas a gente tem que recuperar no próximo mês, né? Então a equipe está toda engajada, até a próxima pergunta que eu ia comentar com você, o que significa essa conquista para vocês, né? Como que você leva isso para a equipe? Nossa, elas ficaram assim muito animadas, sabe? Esse mês elas ganharam, a gente ganhou esse ano, a gente ganhou um troféu bem bonito, a gente ganhou uma máquina da Jack, Uau! Incrível! Parabéns, equipe! então, e isso é bom, porque é coisa assim para elas mesmas usar, né? Aí elas ficam, ai, de quem vai ser a máquina? A máquina vai ser minha, ai, vamos ganhar a próxima, a gente ganhar outra máquina, né? Teve assim uma premiação legal, sabe? Incentivo na antecipação dos créditos que a gente tem. Então, é muito importante, mas assim, pelo reconhecimento mesmo, né? De todo o trabalho de um ano inteiro, porque não é fácil a gente manter tudo certinho, né? Então, elas ficam assim, animadas, sabe? Eu percebo que a gente ganhou, elas trabalham aquela semana ali muito feliz, muito animada. E aí a gente tem um quadro de gestão à vista, onde eu coloco, né, a nota de todo mês do Somar, então por ali elas podem ir acompanhando também. Eu acho importante elas saberem, ó, a gente tá assim, precisa de atenção nesse ponto. Esse mês a nossa reatividade não foi boa, a gente precisa melhorar aqui. E mantendo isso, o nosso relacionamento com o cliente também só melhora, né? Porque eles têm em nós uma parceria grande. E se a gente tira isso, tipo, não liga, não dá atenção, começa a cair o nosso desenvolvimento mesmo, né? Começa a cair tudo. Então, não é sempre olhar assim, daqui para frente, nunca para trás, né? Que ótimo! E o legal é que tá toda a equipe ali já, de certo, tendo a certeza que vai ter um próximo aí, uma próxima premiação, todo mundo Todo contando mundo. já com o ano que vem, provavelmente, né? E isso, de certa forma, facilita muito o trabalho de vocês, né? Porque, imagina, tá todo mundo olhando ali aquele número, então a cadeia como um todo ganha, né? Vocês, o fornecedor, o cliente, porque esses indicadores ali que você comentou, né? São indicadores que estão ali diretamente ligados, né? A entrega ali para o cliente, então isso é É. muito válido. Vocês, imagina, né? Cada costureira, você fala sempre em mulher, vocês são 100% mulheres ali na empresa? Homem só, no corte. O resto Só é dois tudo mulher. homens. Olha Só. só, nossa, que desafio, hein? Os dois que 63 ficam quase mulheres. loucos aqui. O resto é tudo. Incrível, né? E que bom, imagina a equipe inteira ali remando, né, para o mesmo objetivo, que é conquistar o Somar no ano seguinte e fazendo acontecer. Como você mesmo falou, né, Thaís? Não que tudo são flores, mas que sempre dá para melhorar, né? Opa! E o legal que você falou, Thaís, é que, e a partir de agora, como vai ser? Vocês não olham lá atrás, porque às vezes o que vocês fizeram lá atrás não vai garantir o resultado lá na frente, né? A gente tem que olhar sempre, né? Hoje, a gente tem que fazer o melhor hoje. Não é fácil, porque, né, hoje em dia eu acho que é uma realidade do Brasil inteiro, a mão de obra, né? A gente tem muita falta de mão de obra, é muito difícil contratar pessoas, né? Pessoas que ficam, que são comprometidas, né? Então, as pessoas que tem aqui, a gente tem uma equipe boa. Então, a gente tem que valorizar elas ali e, ó, junto, gente, vamos lá, né? A gente vai ajudar. Essa roupa aqui tá muito difícil, vai dar certo, né? Então, cria estratégia para poder fazer mais rápido, ó, isso aqui vamos fazer desse jeito, para ver se a gente consegue manter o foco, né? E não perder, porque é ruim, né? É ruim para todo mundo. É Claro. ruim você ficar na fábrica muito tempo, né? Você não fatura. É ruim ter uma devolução, porque é muito prejuízo, né? A gente fica aqui em Londrina, no Paraná, lá no Rio de Janeiro. Então, só de transportadora, a gente demora 5 dias. Aí, se essa roupa devolve, é mais 10 dias para voltar e até arrumar e mandar de novo.
Então são coisas que a gente, assim, luta para não acontecer mesmo, sabe. Legal. Vocês ficam ali em Cambé, é isso? Cambé? É, isso. É Londrina? Ladinho de Londrina, é. Ah, legal. Thaís, agora falando um pouquinho sobre a nossa parceria, inclusive, né, vocês têm ali o sistema, nosso sistema, o sistema da Cigetep. Se você puder falar um pouquinho sobre os benefícios do sistema e sobre quais foram os desafios para poder implementar o sistema de forma online, que hoje é uma realidade. Hoje, pela implantação que a gente tem ali de forma online, a gente atende hoje 20 estados do Brasil. Então, se você puder comentar um pouquinho, até para talvez tenha aquela facção, aquela confecção que está em dúvida, será que online vai funcionar também? Então, se você puder falar um pouquinho para a gente. O sistema de vocês foi, assim, uma grande surpresa. Eu costumo dizer aqui que Deus, ele vem dando um jeitinho aqui com nós, ele sabe, assim, tem hora que a gente pensa que, nossa, a gente não vai dar conta, acontece alguma coisa boa, e aí a gente consegue. A Cigetep foi uma dessas coisas, foi uma coisa boa. Nós conhecemos, por acaso, uma pessoa que veio aqui na fábrica para fazer para a gente fazer umas peças para ele. E aí eu comentei com ele da nossa dificuldade, né, na questão da produção, em marcar a produção hora a hora, porque aqui a gente paga a produção individual, só que era muito difícil marcar essa produção, muito manual, não tem pessoas para fazer, né? Elas acabavam marcando errado, ou esquecia, não marcava. Então eu comentei isso com ele e ele falou: olha, tem uma pessoa que faz para nós, ela usa esse sistema e ela fala que é muito bom. Falei, então eu vou ver. E aí eu entrei em contato e assim, foi muito bom mesmo, muito bom. A implementação online foi tranquila. No começo, eu achei um pouco difícil na questão assim de dados, porque como a gente estava começando do zero, então a gente não tinha os nossos dados para poder entender ali como que ia ser. Então ela explicou, né, olha, como é que mexe, vai fazer assim, principalmente na parte da produção. Mas aí ela foi alimentando a planilha ali, colocando os dados, e a Cris, a pessoa que atende a gente, super prestativa, ela sempre, ó, Cris, preciso de ajuda. Ela vinha, né, ó, agora você vai fazer assim, assim. Ela sempre explicou certinho. Sei lá, acho que ela ficou uns. A Larissa, que é a menina que faz a cronoanálise, ficou lá uns 15 dias dando uma patinada, mas depois ela pegou o jeito. Hoje, antes elas anotavam tudo em fichinha, na mão, né? Então ela ia, pegava no final do dia, recolhia aquele monte de fichinha, somava todas, jogava na planilha. Hoje ela usa um tablet que ela passa de hora em hora na máquina, já pegando, né, que elas anotam na fichinha. Então ela já pega da fichinha, já anota direto ali no tablet. Então ela ganhou assim muito tempo. A Larissa, ela não tinha tempo para nada. Hoje ela até consegue ficar um pouquinho sentada, porque ela Olha, não conseguia. Porque é gente, incrível. né? Então, para Sim. uma pessoa. Então, foi bom, assim, essa questão de marcar a produção, que ela consegue já jogar direto no sistema. A questão de quando ela faz a cronoanálise, a primeira peça, para a gente pegar a meta, ela já lança no sistema, o sistema já dá a meta, ó, tem que fazer esse e esse. Ele dá 3 números ali, né? Então, isso aí também já é uma coisa que aliviou muito ela, né? Então, já vem uma coisa assim certa, porque antes a gente fazia tudo manual, então às vezes a gente errava, sabe? Acontece, né? Agora é um pouco mais assertivo, né? A questão da produção. Na hora de fechar a produção no final do mês, antes ela ficava lá uns 10 dias só para fechar, que ela tinha que ir de uma em uma. A gente tinha uma planilhinha no Excel, uma coisa assim bem simples. Agora, todo dia já sai a média da pessoa ali, né? Ela terminou o dia, já saiu a média dela. Então, a gente trabalha com eficiência de 80%. No final do mês, já saiu qual foi a eficiência dela no mês. Ou Então, seja, assim, de 10 dias que ela demorava, agora num clique ela tem eficiência. sim, na hora. Foi, assim, muito bom mesmo. Essa questão da produção foi top. A questão da nota fiscal também, que eu, né, achei, assim, que é muito rápido. O sistema de vocês da nota fiscal, ele é prático. O outro que eu tinha, ele era bom também, mas eu precisava ficar digitando, fazendo coisas mais manuais. O de vocês, ele já importa toda a nota de retorno, então eu não preciso ficar digitando aquele monte de aviamento. Ele é rápido. Então, foi assim,
top também. E por último, que foi o que eu peguei, né? Que eu peguei o financeiro, a produção e a nota fiscal. O financeiro, ele me deu uma visão de equilíbrio. Ó, eu preciso, né, fazer no mínimo isso para mim pagar, né, pagar o meu custo. Se eu conseguir fazer um pouquinho mais, eu tenho lá um pouco de lucro. Então, eu consigo ter uma visão melhor da minha realidade aqui na fábrica financeira, que antes eu tinha também, só que não é, eu não sabia se eu estava ganhando, se eu estava empatando, se eu estava perdendo, né? Hoje eu consigo ver, ó, esse mês eu fiquei no vermelho, não tá bom, preciso faturar um pouco mais mês que vem, ó, esse mês eu consegui pagar todas as contas, eu consegui, né? Então, essa questão do financeiro também foi bem legal. Nossa, que bom. Como é bom ouvir isso, sabe, Thaís? E para nós é uma realização ver esses resultados, né, que vocês têm ali ao usar as nossas ferramentas. Hoje a gente até comenta que, em média, os nossos clientes aumentam aí em 20% a produtividade. Em relação de tempo, não dá nem para dizer um percentual. Em relação a esse aumento de produtividade, né? Porque você comentou ali que melhorou a eficiência da menina que controla a produção, melhorou o tempo que vocês emitem nota fiscal, melhorou o tempo, a gestão financeira. Na questão de resultado, vocês chegaram a medir se teve algum aumento? Então, nós começamos a usar firme mesmo de janeiro para cá. Aí eu não sei se é coincidência ou não, mas de janeiro para cá a gente teve um aumento de produção. Aqui daí envolve vários fatores, envolve a questão da meta ali, que é mais bem estabelecida, é uma meta justa, né? Envolve a motivação delas também, os prêmios que a gente está pagando. Então, eu acho que teve sim uma eficiência boa, não só em relação à costura, mas também no acabamento. No acabamento a gente consegue medir isso também de uma maneira bem legal, sabe? De fazer aquele balanceamento, olha, porque o sistema dá isso também. Você precisa ter tantas pessoas para fazer tantas peças. Então a gente consegue saber se a roupa vai sair, se a roupa não vai sair. Ó, para sair essa roupa precisa de colocar mais duas pessoas para tirar a linha. Então eu acho que deu um, um aumento legal em peças. Para nós aqui na fábrica, se a gente consegue fazer 300 peças a mais no mês, é muito bom. A gente não precisa falar assim, ah, muitas peças, 1.000 peças. Meu, 200 peças a mais já é muito bom. Porque a gente trabalha com minutos, os minutos são os mesmos, né? Então, se a gente consegue enxugar ali numa coisa, numa outra coisa, tá ótimo. Olha quanto ganho, né, que representa. E como você falou, vocês trabalham com produto elaborado, então para vocês esse desafio também se torna um pouco maior, né? E imagina, como você falou, poder chegar a fazer uma operação com 3 peças, vocês já terem a meta. E isso vocês ganham muito tempo, né? E Thaís, você que não está lá na produção, agora podendo ver esses indicadores, provavelmente você consegue acompanhar também mais de próximo lá com a sua mãe, né? Sim, a gente consegue acompanhar mais de perto. Antes a gente não conseguia fazer hora a hora. Eu até falei para ela assim, nossa, é impossível. O dia que a gente foi fazer o treinamento, nós começamos a marcar no dia. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu acho que é impossível a gente marcar hora a hora, a gente não vai conseguir, porque tem hora que não sai nada, porque ela tá aprendendo a fazer aquela operação, ela não vai. Ela falou assim, não, Thaís, começa assim, marca a cada 3 horas, né? Depois você vai diminuindo. Meu, hoje aí a gente começou, ó, eu falei, Larissa, se não tiver, marca de 3 em 3 horas. Agora ela já vai hora a hora certinho. Então, ela já consegue, a costureira, ela quer muito saber qual que é a meta dela agora. Antes elas não tinham tanto esse interesse. Hoje ela quer saber, ó, qual que é a minha meta. É mais fácil para a Larissa ali já ver na hora. A Larissa já consegue falar para ela, ó, você deu menos, você tem que puxar um pouquinho mais. Não, sua meta tá boa. Tudo porque ela tem ali no tablet na hora, entendeu? A gente Incrível. já consegue fechar isso no outro dia cedo, que a gente faz assim, todo dia de manhã a gente fecha a produção do dia seguinte. Então, ontem a gente conseguiu fazer 300 peças no dia. Legal, ela já anota, a gente já manda no grupo, ó, galera, 300 peças hoje, deu certo. Ó, faltou 50, precisa correr atrás. Então, a gente consegue ter uma visão muito maior.
E é importante também sempre deixar para elas ver, né? A gente tem o quadro, coloca, marca, né? Ó, deu tanto, para elas poder ver se tá bom, se tá ruim, para não chegar no final do mês também e ter surpresa, né? Porque se vai bem, todo mundo vai ganhar a produção. Se não for bem, elas também não vão ganhar. Para dar tempo de correr atrás, né? Ótimo. Eu até ia comentar sobre as boas práticas e com certeza você tendo esse acompanhamento de hora em hora, que é algo que você até achou que ia ser impossível, né, e Ó, agora achei podendo falar isso, olha que incrível. nunca. Agora, a minha próxima meta é tentar montar célula. Aqui na fábrica nós não trabalhamos com célula, porque como é um produto mais elaborado, a gente precisa de costureiras polivalentes que façam tudo, né? Então a gente ainda não conseguiu isso, mas a menina do sistema também já falou para mim que dá certo. Então, Sim. a nossa próxima meta é tentar montar pelo menos uma célula, E né? evoluindo sempre, né. Hoje vocês É uma peça que vocês costuram, você está falando de quantas operações? 20, 40, 50, 40, 45 50? da peça, é. Tem E e vo peça que tem 60. E você sabe, Thaís, que uma das coisas que os faccionistas mais questionam a gente é o seguinte: "Ah, eu faço peça elaborada, eu não posso ter meta". E a gente sempre diz assim, é o inverso. Aí sim que você precisa ter metas, porque se vo mesmo que a meta seja baixa, pouca, por exemplo, fazer uma operação ali, um zíper, vamos dizer que a meta seja 60 peças por hora, mas existe essa meta e você consegue acompanhar o resultado para pegar esses 60 zíper. Imagina se você não tem isso, às vezes você está fazendo 50% e você não sabe, né? Beleza, ué, e também serve até pra gente, porque às vezes aconteceu assim, de a pessoa conseguir, sei lá, pregar uma gola. Ela estava pregando 10 na hora. Então a gente não sabia se aquele número era certo, se ela estava demorando muito, se ela estava indo bem. Agora, muitas vezes, ela está fazendo 10 que é só 10 mesmo, não faz mais do que isso. Até Uhum. para a costureira não desanimar, sabe? Porque ela Isso. fala: "Nossa, mas só 10 que é 10 mesmo, tem coisa aqui que a gente não consegue fazer mais, demora". Então ela fala: "Nossa, mas só 10". Eu falo: "Não, essa é a meta, é 10 mesmo, você fez 11, você está fazendo além do da meta". Então é super importante ter isso, para elas também poder ver. E também ao contrário: "Ó, você está fazendo só 10, você pode fazer 20, né, então vamos acelerar". Vamos criar condições para chegar na meta. Muito bem, essa É, confiança ela é muito importante. A é, confiança que a dona, a líder pode passar para a costureira e que a costureira também pode ficar tranquila em relação ao trabalho dela ou se desenvolver, caso, né, precise é. se desenvolver. Legal, Thaís, a nossa conversa está sendo, tenho certeza, muito valiosa para quem estiver, né, quem for nos assistir, que estiver nos assistindo. E Thaís, agora a gente já está encerrando, tá? Eu sei que você tem compromisso depois. Você pode detalhar assim algumas práticas que você faz na sua empresa, além de ter prêmio de produção que você já falou que tem, além de ter incentivos ali através da conquista, né, ali do prêmio Somar, que outras assim práticas que você faz ali com a equipe para engajar a equipe, assim, ou alguma rotina ou algum ritual, se você puder compartilhar aqui com a gente. Aqui a gente faz assim, a gente faz bastante café da manhã, almoço. é, Todo mês eu faço uma reunião com elas de alinhamento para passar o resultado do mês anterior. Olha, esse mês a gente fez tantas peças, passo tudo certinho, foi bom, ficou tanto sem faturar. Faço daí já nesse mês todo alinhamento de tiro dúvida delas, ó, a produção esse mês, sabe? Dou os avisos, a gente faz aniversário antes do mês, eu compro o bolo para cada uma, aí a gente canta parabéns, porque elas adoram. São coisas assim, coisas simples que a gente faz, sabe? Compra lá um bolo, um salgadinho, elas, a gente faz também a reunião da líder com a sua equipe, porque às vezes tem coisas que elas não querem falar ali no meio de todo mundo, algum problema, alguma coisa que não está gostando. Então, a gente faz, ó, pega a líder com a sua equipe, você faz uma reunião com elas, conversa com elas, vê o que elas estão achando, o que precisa melhorar. Eu falo, ó, você aborda esses assuntos com elas também, então cada um faz com a sua equipe, né? Ultimamente a gente está num volume de serviço muito alto, então a gente está assim, eu estou fazendo tudo que eu posso, pacote de hora extra, quem vier todo dia ganha um pouco a mais, é,
Eu fiz agora assim, a gente vai pegar a média dos 3 últimos dos 3 últimos meses da sua produção. Se você conseguir alcançar um pouco a mais da média, você ganha um incentivo em dinheiro. Então a gente está fazendo várias coisas para poder manter elas engajadas, porque a motivação é assim, uma hora você tá, outra hora você está muito desanimada, né? Então a gente sempre tem que estar buscando coisas para elas não desanimar. E aí, aqui na fábrica, a gente pega elas, faz café, dá almoço, faz festa junina, dia do trabalho. Agora, no dia do trabalho, a gente vai numa chácara, todo mundo, né? A gente procura fazer assim. Porque tem pessoas que elas não têm tanto tempo de uma diversão, né? Só trabalho, trabalho, trabalha. Então, a gente tenta fazer um ambiente mais confortável para elas, sabe? Nossa, incrível, muito bom, Thaís. Muito obrigada mais uma vez por compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que vai contribuir muito e parabéns pela empresa, parabéns pela forma que vocês conduzem a empresa, você e a sua mãe e toda a equipe, né? Sempre muito engajada e com certeza uma equipe engajada atinge resultados extraordinários, né? E vocês são exemplos disso pela conquista, pelo resultado de vocês, né? Sim. Continuem assim, que Deus continue abençoando vocês, que a gente fica à disposição no que a gente precisar, no que a gente conseguir puder ajudar, né? Ali com as ferramentas, com dicas também. E para a gente seguir aqui para o nosso encerramento, Thaís, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para a nossa audiência, para quem está nos assistindo, para os empresários. Eu quero dizer que a gente que é empresário não é fácil, né? Mas eu acho que vale a pena todo o esforço, né? Todo o empenho que a gente tem, toda a dedicação. Que existem pessoas boas no mundo, né? Não existem só pessoas ruins, né? E eu acho que quando a gente tem uma equipe legal, a gente tem que cuidar delas, né? Prezar pela saúde mental delas, porque hoje em dia as coisas estão tão difíceis, né? Mas assim, de não desanimar mesmo. E quem ainda não usou a Sigitep, gente, pode usar, pode comprar, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês, vai agregar muito na fábrica de vocês, no tempo, no trabalho, né? Não é porque a gente está aqui, não, é só elogios mesmo. O sistema é realmente muito bom, é simples. As meninas, elas são muito prestativas, elas dão um suporte rápido. Se eu estava com um problema numa nota que eu não sabia fazer, ela falou: não, Thaís, a gente faz aqui para você. Na hora ela resolveu para mim, sabe? Então, isso é um diferencial também para nós como empresa, porque muitas vezes tem coisas que a gente não sabe fazer, né? E vocês, como têm esse conhecimento, de ajudar a gente, tipo assim, não, você faz isso, não, eu vou fazer para você, eu vou te ensinar a fazer. Então, vale muito a pena para a empresa. É só assim, é só ganhar mesmo. É um investimento que volta assim, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. A gente, inclusive, diz, no primeiro mês você já tem o retorno, né? E uma curiosidade, Sim, Thaís, até que eu não perguntei, mas a aceitação da equipe. Porque uma das preocupações também, como é que a equipe vai aceitar? Como é que vai ser a reação? Uma das maiores preocupações. Como foi para você? no, no começo elas não queriam marcar hora a hora, elas não queriam marcar, porque dá muito trabalho, eu vou perder tempo. Aí eu fui firme, sabe? Eu falei, olha, tem que marcar. Quem não marcar não vai ganhar produção, simples assim. Aí eu acho que elas não pôs muita fé no começo. Elas, isso não vai dar certo, porque né, nem eu estava acreditando. Mas aí eu fui firme, falei, não, vamos marcar. Aí elas falavam assim, mas a gente troca muito de serviço, não tem problema, trocou de serviço é outra meta, vai anotar o que fez, mas você que tá fazendo conserto, anota que fez o conserto, a gente vai dar o desconto. No primeiro mês, quem ganhou, quem não anotou, viu que as pessoas ganharam. Então, no segundo mês, elas falaram, não, vou anotar também. Agora já está automático. Gente, eu juro, eu não acreditava que isso ia ser automático. Eu não acreditava. Agora, não tem mais o estresse de marcar, porque antes era um estresse assim, você não marcou. Antes elas marcavam 1 hora, pulava 4. Agora não. Todo mundo marca certinho, porque elas estão ganhando uma produção legal, né? Que a gente paga a produção aqui na fábrica, assim, quando a eficiência for maior de 80%, pago até 15%. Então, se for 85%, ela vai ganhar 5% do salário. Se for 90%, ela vai ganhar 10% do salário, né? Então, quando elas começaram a ver que elas estavam ganhando, todo mundo começou a marcar.
E aí, para a galera que não mede, não tem como marcar a produção, que são as auxiliares, que não dá para marcar, a gente paga a média. Daí a gente vai lá, pega a média de todo mundo que que bateu a produção naquele mês. Ah, a média esse mês da fábrica ficou 9. Então, as auxiliares vai ganhar 9%. Porque é a forma de premiar elas também, porque elas também fazem Claro. parte do processo. Só que elas não conseguem marcar, porque elas estão toda hora fazendo cada hora uma coisa, né? Então, essas aí realmente não tem como. Mas agora elas pegou a ideia e, ó, tão firme. Agora faz parte do dia a dia delas já. A primeira pergunta é: qual é a minha meta? Que bom, né? Exatamente. E isso muda muito, muda a autorrealização da pessoa, muda os resultados, né, como pessoa e como empresa também. Então, Thaís, Isso mesmo. infelizmente nosso tempo está chegando aqui, a gente vai ter que encerrar. Eu novamente quero agradecer, tá? A gratidão por compartilhar, né? E realmente também desejar aí muito sucesso para você e para sua equipe, né? Que Deus abençoe e, né, a gente fica à disposição. Tá bom, Thaís? Amém. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Muito bem, muito obrigada. Pessoal, até o próximo CosturaCast.